Olá pessoal, me chamo Natana, estou aqui no quartinho do Pedrinho, como vocês já viram nos outros vídeos, enquanto ele está aqui na barriga, porque daqui a pouco eu quero ele aqui do meu ladinho participando dos vídeos e interagindo ainda mais com vocês, porque hoje ele já interage, né gente? Vive mexendo na minha barriga enquanto eu estou gravando aqui para vocês, mas daqui a pouco vai ser ainda melhor a participação dele. E nós estamos falando de cada uma das necessidades que serão e já estão sendo as nossas grandes guias na condução do Pedrinho e que podem ajudar vocês ali na casa de vocês, considerando a relevância da terapia do esquema e o quanto que ela parte de bases científicas sérias, sólidas, diferente de muito conhecimento que se tem por aí, que não tem esse mesmo rigor, essa mesma preocupação, inclusive ética, com aquilo que tem uma validação científica. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade da liberdade, que eu adoro essa necessidade, eu vejo que ela é mega importante na vida dos filhos, principalmente considerando as repercussões dela. Liberdade, nós sabemos o quanto que é algo que consenso entre as pessoas praticamente, né, quererem ser livres, ninguém quer ser prisioneiro, mas infelizmente é muito comum que dependendo o estilo de criação que a gente receba, que de alguma forma a gente seja um pouco prisioneiro de certos legados, de certas expectativas da nossa família, de certos padrões que acabam sendo passados de geração em geração. Mas vamos lá quebrar isso, gente, nos libertar, porque, sem dúvida, ao meu ver, vale muito a pena. Quando nós pensamos na liberdade, é basicamente a gente entender que a gente está criando um ser para ele ser livre. Livre, forte, explorar a vida e todas as suas possibilidades. E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar muito com as nossas expectativas, idealizações, com aquilo que muitas vezes não está bem resolvido dentro de nós, dentro da nossa própria história de vida, para que a gente não tente usar do filho para suprir isso, para compensar isso, porque primeiro que não vai resolver realmente a nossa necessidade, e segundo que não é justo com o filho não tem essa responsabilidade. Quem precisa ir atrás dos nossos sonhos somos nós mesmos, e não o filho. O filho tem que ter os dele, viver os sonhos dele, a vida dele, os propósitos dele, porque como eu falei, ele tem direito de ser um ser humano livre, que explore a vida da maneira que de fato considerar válida. E quando nós pensamos nisso, gente, é muito importante considerar que quando a necessidade da liberdade ela não é suprida, as pessoas acabam justamente tendo a tendência de desenvolver esquemas como inibição emocional, que é não se expressar, muitas vezes até por não se sentir confortável para se expressar emocionalmente, achar que tudo tem que ser muito racional, por não terem esse espaço muitas vezes adequado na família para isso, por muitas vezes a família também ser muito fechada, muito voltada para o racional, para regras rígidas. Outro esquema muito comum é o de padrões inflexíveis, que faz a pessoa achar que nunca o que ela faz é suficiente, que ela sempre tem que fazer mais e mais e ficar refém, escrava disso, o que também é muito desgastante emocionalmente e que está ligado a uma criação muito controladora, com justamente pouca liberdade de expressão, pouca liberdade para errar, para tentar, para se permitir, de fato, ser espontâneo e flexível. Muitas vezes existe uma inflexibilidade, uma rigidez em relação à maneira que as coisas são conduzidas. O esquema de postura punitiva, que é a pessoa acreditar que não pode errar, e o que é humanamente impossível, porque nós, enquanto seres humanos, vamos errar muito, seremos sempre imperfeitos e a gente precisa aprender, na verdade, a lidar, a conviver com isso, porque faz super parte realmente da vida. E a questão do negativismo, que é começar a ter um foco muito negativo para a vida, inclusive por conta dessa privação de liberdade. A gente começa a olhar a vida como algo assim,
meio sombrio, meio parece que tá sempre meio nublado o dia, né? Que tudo de ruim pode acontecer. E isso, como eu falei, tá muito ligado a não se sentir livre para explorar as coisas, seguro para fazer isso, não poder muitas vezes se conectar adequadamente com as emoções, racionalizar demais as coisas, viver sempre na evitação do erro consequentemente, a partir disso, se limitar a algo muito menor do que de fato poderia experienciar acerca da vida. Então é muito importante que a gente realmente cuide com essa questão da liberdade, como eu falei, que a gente enquanto pais abandone o máximo possível as nossas expectativas em relação ao filho, porque ele tem direito de conduzir a vida dele, a gente pode orientar, pode mostrar algumas questões acerca dos nossos aprendizados, mas nós precisamos entender que o caminho é dele, que conforme for passando os anos, ele tem muito direito de explorar a vida e de fazer suas próprias descobertas com erros e acertos, porque os erros eles não são vilões, inclusive, eles também nos fortalecem, eles têm uma função importante e compreender tudo isso tende a ser muito mais leve tanto para o filho quanto para nós, porque enquanto pais, agora já me incluo nisso, né, gente, que o Pedrinho tá logo aí, eu já, né, me considero super mãe dele, desde o dia que eu soube, estava esperando por ele, mas justamente enquanto pais que a gente, de fato, também se liberte de todas essas pressões de, ai, meu filho tem que ser isso, tem que ser aquilo, e que, como eu falei, muitas vezes estão ligadas a coisas que nós não realizamos na nossa vida e que nós temos que resolver com a gente mesmo e não colocar em cima de um filho. Tá bom? Espero que ajude vocês. Um abraço e até mais!